Bom, meus irmãos, a história do mundo, desde a queda do homem, lá de Gênesis 3, mostra o homem tentando sempre dar um jeito de se salvar. O homem buscando de alguma forma conseguir salvação, de alguma forma até obter felicidade e segurança longe de Deus. E obviamente tem fracassado, né? E quando se fala em evangelho, muitas pessoas, inclusive no Brasil e na nossa região, tem uma noção vagamente de que evangelho quer dizer boas novas, até porque outras religiões acabam pegando emprestado essa palavra. Então no Brasil é muito comum, por exemplo, o espiritismo kardecista utiliza lá o evangelho segundo o espiritismo, né? Obviamente é um livro que deturpa completamente a palavra de Deus e qualquer um pode conferir os evangelhos originais, o evangelho de Kardec e perceber, é nítido isso, que ele é um evangelho adulterado, é um evangelho que foi maquiado, um evangelho que foi retirado do seu lugar para que agradasse os homens ou atendesse às necessidades humanas de uma maneira muito falha, muito fraca. Você tem também a tentativa do homem de se salvar pela política. Muitas vezes o homem confia demais nos seus líderes políticos a ponto de confiar neles, de uma certa forma, até a própria salvação. Alguns até chegam a dizer que deve a vida a essas pessoas e tem uma exaltação muito exagerada, mas a história do mundo também mostra que confiar na política, fazer da política um meio de salvação é um desastre total. Os homens têm buscado a salvação também na educação, têm buscado a salvação em vários outros lugares, nas suas próprias riquezas, mas todas elas têm fracassado. Todos os métodos humanos para se voltar para Deus têm fracassado. Todo método humano de ter uma verdadeira felicidade e conhecer a salvação de verdade tem fracassado e vão fracassar enquanto não se voltarem para o evangelho verdadeiro, que é o evangelho de Cristo, e que é o tema da nossa pregação nessa noite. Convido todos a abrirem suas Bíblias aí em Romanos, no capítulo 1. Nós vamos dar continuidade àquilo que nós começamos lá desde o verso 1. O evangelho de Deus, o evangelho original, o evangelho raiz. O evangelho único que pode, de fato, salvar o homem e é o único que pode resolver os problemas reais da humanidade. Romanos capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus santos, dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Na última pregação nós vimos quem é Paulo, um escravo de Cristo, nunca buscou a glória para ele mesmo e desde que teve um encontro real com o Senhor, nunca mais foi a mesma pessoa. E nós vimos que o homem que escreve essas palavras inspirado pelo Espírito Santo de Deus é um homem que foi profundamente transformado por esse mesmo evangelho. É um homem que está oferecendo um produto, se é que podemos falar assim, que ele mesmo experimentou, conhece, foi eficaz e tinha transformado a sua própria vida. Então, quando Paulo fala apaixonadamente do evangelho, exalta a glória do evangelho, ele faz como alguém que também foi salvo, transformado profundamente por esse mesmo evangelho. E aí, como nós vimos, ele se coloca como um servo de Jesus Cristo, escravo de Cristo, sem vontade própria, sem vida própria, completamente devotado ao seu Senhor, chamado para ser apóstolo,
separado para o evangelho de Deus. Então ele se coloca como escravo, ele se coloca como alguém que é chamado para ser um apóstolo e como alguém que foi separado. Ele era um fariseu. Os fariseus, a própria palavra fariseu tem a ver com separado. Ele antes era separado para ser um religioso judeu, mas agora ele é separado por Cristo para ser um pregador e anunciador das boas novas, o evangelho desse Deus maravilhoso. E ele não poupa palavras, e a grandiosidade da sua mente inspirada por Deus traz para nós tesouro incalculável, que é o evangelho do Senhor, a quem ele se coloca separado exclusivamente para isso. Então nós vimos que Paulo era inimigo da fé, inimigo dos cristãos, perseguidor, homem terrível, respirava a morte, desejava a morte dos cristãos, até que enquanto ele estava no caminho ali para Damasco, ele é atingido por Cristo de uma maneira sobrenatural, e a partir dali um perseguidor vai passar a ser perseguido. Um inimigo passa a ser um servo, um homem problemático passa a ser um vaso de bênção nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. Então o Evangelho atinge Paulo dessa maneira poderosa, e agora Paulo, de maneira também inspirada por Deus, traz para nós, anuncia esse Evangelho. Então a carta dele aos Romanos é uma carta onde ele vai trabalhar muito a questão do Evangelho. É uma carta que fala de Deus, e Deus é o centro, e é uma carta que fala desse Evangelho, tanto que no capítulo 1 você vai ver várias vezes a palavra Evangelho aparecer. E várias vezes ele fala disso, várias vezes ele exalta isso, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí então é uma carta em que ele queria mostrar para os irmãos que estavam em Roma que evangelho ele pregava, quem ele era. E é por isso que essa carta tem uma introdução tão comprida. Se você ler as outras cartas de Paulo, você vai ver que ele é mais breve, mas em Romanos você vê que ele demora mais, porque os irmãos lá não o conheciam. Então é como se ele estivesse apresentando o seu cartão de identificação, mostrando que ele é um servo original, um apóstolo, servo do Senhor, e aí ele vai mostrar que evangelho é esse, um evangelho de Deus, um evangelho que foi trazido pelo próprio Senhor. Então, como eu iniciei minha fala, nós vimos que os métodos humanos são totalmente falíveis. Não há meio que o homem possa criar para se voltar para Deus novamente. O homem, depois do pecado, se torna inimigo de Deus, nasce inimigo de Deus, rebelde contra Deus. A natureza humana é terrível, pecaminosa e maquina o mal o tempo todo. E óbvio que essa história começa na criação, o homem criado perfeito, a imagem e semelhança de Deus. Mas após desobedecer ao Senhor, o primeiro casal faz com que entre ali na criação o pecado. E como nós já vimos aqui em outros momentos, o pecado traz a morte. O pecado traz tudo de ruim que podemos imaginar. Todas as mazelas humanas vêm por causa do pecado. Vêm pelo preço alto que a humanidade tem pago por ter desobedecido ao seu Criador. Aquele que, em santo amor e glória e poder, cria todas as coisas, e os homens viram as suas costas para Deus. E até hoje é assim. E se não é o poder do Evangelho, os homens não se voltam para Deus de jeito nenhum. Nenhum desejo real existe nos corações se o próprio Deus não se trazer de volta. Então, esse Evangelho ele vem de Deus. Ele não vem segundo fulano ou cicrano, ele não vem de outras religiões, ele não é uma invenção dos apóstolos, ele não é algo que vem do nada. Ele vem do próprio Deus, ele vem de cima para baixo, é uma ação de Deus para trazer o homem de volta para ele. É uma ação graciosa e bondosa de um Deus que, embora tenha sido ofendido na história, ainda assim faz tudo de maneira graciosa para trazer esse homem de volta para ele por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então é o Evangelho de Deus. Nós não devemos aceitar imitações, acréscimos, cópias. O Evangelho original, o Evangelho que salva, o Evangelho que pode transformar o homem é o Evangelho de Deus. É o Evangelho que vem do próprio Deus. É o Evangelho que foi revelado pelo Senhor de maneira sobrenatural e poderosa. Então também vai mostrar para nós aí que ele é um evangelho que foi profetizado, ele foi anunciado. Paulo não está trazendo uma novidade, mas Paulo está anunciando aquilo que já estava na Escritura há muito tempo, por meio dos profetas. Então no Antigo Testamento a gente tinha um evangelho em forma de promessa. Os profetas ansiavam o dia em que o libertador de Israel se levantaria, o Messias, o ungido de Deus. E foram anos e anos na história deles aguardando a vinda do Messias, aguardando o Salvador prometido. Os Salmos falam de Cristo, desde Gênesis já aponta para Cristo, cada livro das Escrituras já apontavam para o Messias que viria.
e muito tempo se passou até que chega a plenitude dos tempos, conforme Paulo fala em Gálatas 4:4, aquele nascido de mulher, o Salvador, entra na história. Então já havia sido anunciado há muito tempo, não era uma invenção, já estava na palavra. O verso 2 diz para nós: o qual foi por Deus. Mais uma vez Deus. Você vai ver o tempo todo aí que você não tem ação humana nesse processo. Os homens só entram aí como meros servos, né, enviados de Deus para esse propósito. Mas toda iniciativa, toda ação, todo poder, tudo é direcionado por Deus. É o evangelho de Deus, o qual foi por Deus prometido outrora por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. É incrível, meus irmãos, as profecias acerca de Jesus. Abre sua Bíblia aí, nós vamos ver só algumas passagens do Antigo Testamento. Abre lá em Isaías 53, que é uma das passagens mais famosas. Isaías 53, é um texto bem conhecido. Só para você ter uma ideia, Isaías foi escrito aproximadamente uns 800, quase 900 anos antes de Cristo. Isaías 53. É tão preciosa e tão precisas as profecias bíblicas que alguns achavam que elas foram escritas depois, mas isso não é verdade. Esse livro foi escrito 800 anos antes e está mostrando para nós sobre o Messias que já veio. Então está lá o profeta Isaías, inspirado por Deus no seu tempo, direcionado pelo Espírito Santo, acaba falando de coisas que aconteceriam bem depois que ele mesmo já havia morrido. Isaías 53 diz: quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Ele está falando do ungido de Deus, que é Cristo. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Pois que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. É uma das passagens mais fantásticas do Antigo Testamento, uma espécie de evangelho no Antigo Testamento. Está sendo anunciado muito tempo antes de Jesus vir. Nenhum outro livro religioso no mundo você encontra profecias que se cumprem com tamanha precisão. Incrível, né? A maneira como é descrito o sofrimento e a obra de Cristo, o servo sofredor do Senhor, a única vítima real que esse mundo já viu. Nós vivemos a época do vitimismo, em que as pessoas sempre jogam a culpa ou na sociedade ou nos outros pelos seus problemas, ninguém assume a responsabilidade, e é uma tendência do homem desde a queda.
Ninguém quer levar a culpa, ninguém quer apontar para o próprio nariz, ninguém quer olhar para os próprios pecados, mas aqui você encontra um homem que nunca pecou, um homem perfeito, um homem do jeito que Deus quer que os homens sejam, que pela razão nós fomos criados para a glória dele. E ele é contado com os transgressores. Ele leva sobre ele toda a ira de Deus para que pecadores como nós tivéssemos acesso a Deus novamente. Ele se entrega, ele derrama sua alma na morte, ele entrega a própria vida, ele sabia tudo o que aconteceria, ele experimenta toda a miséria humana ao encarnar, se humilhando ali, né, de uma maneira bem profunda, para que nós pudéssemos nos voltar para Deus. Então, quando o Paulo está anunciando o evangelho ali, ele está só lembrando que tudo aquilo que havia sido prometido está se cumprindo e se cumpriu por meio de Cristo ali. É tremendo isso. E ele exalta isso, ele conhecia bem as Escrituras. Se você abrir também Daniel, no capítulo 7, são uns breves versículos aí, também apontando para Cristo. Daniel, capítulo 7. Diz assim, lá só vamos ler os versos 13 e 14. Aqui é uma profecia que iria acontecer lá, séculos depois de Daniel. Daniel 7, versos 13 e 14 diz: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Tremendas escrituras, meus irmãos. Daniel está falando isso aqui muito antes de Cristo encarnar. Lembrando que Jesus não passa a existir quando ele nasce ali de Maria, mas ele já existe desde a eternidade e sempre existirá. Mas o momento em que ele encarna na história, entra na história ali, sobre isso que ele fala, é interessante, foi dado a ele domínio, glória, reino, para que povos, nações e homens de todas as línguas. E cá estamos nós, no interior da Bahia, a quilômetros, milhares de quilômetros de distância, onde esses fatos aconteceram, tendo conhecimento disso, sabendo disso, exaltando esse Cristo que foi anunciado de maneira tão precisa por um profeta inspirado por Deus, lá no Antigo Oriente, há milênios antes de nós. Tremenda a precisão das Escrituras. Então a Bíblia não é um livro comum, ela não é um livro inventado por homens, ela é trazida por Deus, é a palavra santa e infalível de Deus, por isso que ela deve ser respeitada, ela deve ser guardada, ela deve ser lida, ela deve ser estudada, ela deve ser amada, porque ela é a palavra de Deus e somente ela revela para nós aquilo que o Deus verdadeiro, o Deus trino, requer de nós. Então lá no verso 2 do capítulo 1, que nós estamos vendo lá, o qual por Deus outrora foi prometido. E se nós fôssemos ler outros salmos, iam ver mais coisas, e desde Gênesis 3 já dizia que a semente da mulher pisaria a cabeça ali da geração da semente da serpente. Até hoje existe a guerra no mundo entre os que são de Deus e os que não são. São gerações rebeldes contra Deus, mas também gerações atingidas pela graça de Deus por meio da sua palavra, por meio da sua salvação graciosa, que somente Ele pode outorgar aos homens. Então foi prometido por Deus outrora, como diz o verso 2 de Romanos 1, por intermédio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras. Paulo era um homem profundamente escriturístico, era um homem que assim, respirava e transpirava as Escrituras. Estudou com um dos melhores mestres da época e antes da sua conversão já tinha um profundo conhecimento do Antigo Testamento. Então quando ele se converte é como se colocasse a chave na fechadura, a peça que faltava para que ele compreendesse os mistérios que há muito tempo os homens ansiavam ali desde o Antigo. Então no Antigo Testamento você tem o Evangelho em forma de promessas, promessas de Deus de que viria um libertador. Muito provavelmente, e nós vemos o povo de Israel pecou e falhou várias vezes. O Antigo Testamento, se você ler ele todo, você vai perceber que ele termina assim, de uma maneira seca, de uma maneira que você vê que está faltando alguma coisa. Ainda é como se fechasse a história e você dissesse, mas acaba assim, acaba aqui, só foi isso, justamente porque 400 anos depois, aproximadamente, em que ele se encerra ali naquele processo todo, viria aquele bebezinho lá em Belém, que seria o Salvador do mundo,
o libertador, o salvador, o Messias, Deus conosco, habitando em nosso meio. Foram 400 anos onde você não tem profetas falando absolutamente nada, e a história do mundo rodando. Talvez muitos disseram que nada, isso aí é história para boi dormir, que nada, né? Isso aí já caducou, já passou. Os profetas prometeram tantas coisas, já passaram gerações e nós não estamos vendo absolutamente nada. Um povo que por conta dos pecados foi espalhado por vários lugares, oprimido por vários tiranos, e talvez muitos duvidaram da sua veracidade, duvidaram dessas profecias. E passou muito tempo. Então hoje, quando nós aguardamos a volta do Senhor, talvez possa gerar essa mesma sensação em nós, mas nós devemos lembrar que Deus tem o seu tempo para todas as coisas, que a sua palavra é verdadeira e ela se cumpre na história. Ele já deu várias amostras disso. E a mais especial de todas é a vinda de Cristo, é o Messias, o prometido. Então, eles viveram confiados nessas promessas, aguardando essas promessas que se cumpririam um bom tempo depois. E elas se cumpriram. Até o dia, se você abrir um pouco mais na frente aí de Romanos, em Gálatas, só para você conferir, é um versículo bem conhecido, Gálatas capítulo 4, versículo 4, lá fala da plenitude dos tempos. E o apóstolo Paulo também é o autor dessa carta. E ele diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, vou esperar vocês abrirem. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A plenitude dos tempos, a cereja do bolo, vamos dizer assim, o clímax da história toda é quando Jesus Cristo encarna. E é incrível, o Rei dos Reis entrando no mundo como nós, nascendo de uma mulher como nós, vivendo um monte de coisa e participando de experiências que são comuns a nós, de uma maneira toda especial. Tanto que ele veio para os que eram dele, mas os dele não receberam. O Evangelho de João nos diz isso no capítulo 1. Né? Não quiseram conta com ele, eles imaginavam um libertador que ia chegar logo politicamente, dominando tudo, com soldados, acabar com Roma e trazer para eles liberdade política. Né? Eles estavam olhando só que para baixo, mas o plano de Deus era muito maior. O reino de Deus é muito maior, o Evangelho de Deus é muito maior, a sua amplitude, os planos de Deus são muito maiores. E, portanto, não estava limitado aquilo. Eles zombaram de Jesus, eles crucificaram Jesus. E tudo isso já estava nos planos dele. Né? Nada foi de surpresa, nada foi por acaso. E aí, então, a plenitude dos tempos. Né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Isso mudou a história do mundo para sempre. Não tem como você pensar na história do mundo, mesmo quem seja ateu, e não parar para pensar no impacto que a figura de Jesus Cristo tem na história. História dividida em antes e depois dele. As coisas só fazem sentido através dele. Ninguém falou como ele, ninguém viveu como ele, ninguém tem o mesmo impacto até hoje como ele. E é incrível, até hoje se vendem livros e revistas e reportagens sobre ele. E há os que o odeiam e há os que o amam, e sempre é assim. Mas Jesus é sempre aquele que onde estiver, onde for mencionado, não deixa as pessoas tranquilas, não deixa as pessoas confortáveis, porque ele é um homem perfeito, porque ele é Deus encarnado, e quando ele se aproxima, a sua luz resplandece em meio às trevas a tal ponto que nos deixa sem máscaras, que faz a gente se ver de verdade como de fato somos, e isso incomoda até hoje. Por isso que é uma figura, uma pessoa tão atacada, né, pelos céticos, pelos ateus e por outras ideologias, porque Jesus Cristo é incomparável. Nós cantamos isso aqui hoje. Então Paulo está anunciando ele foi prometido por Deus durante vários e longos anos, aí através dos profetas, até que chegou o dia do cumprimento, até que chegou o dia em que ele surge, até que chegou o dia em que ele, com sua graça, habita entre nós e cumpre a sua missão de maneira perfeita. O verso 2 lá, voltando em Romanos 1, qual foi por Deus, lembra sempre Deus aí no processo, não vem dos homens, não é a iniciativa humana, não é o homem se voltando para Deus, mas é Deus se voltando para os homens com graça. Né? Romanos também vai mostrar para nós que ele nos amou sendo nós ainda pecadores, isso é algo extraordinário.
Nós não temos a noção da dimensão desse amor, porque com certeza nós viveríamos muito diferente do que vivemos muitas vezes. Então, é prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Está lá, está documentado. Esses homens viram isso, alguns até viram e nem perceberam ainda a grandiosidade do que tinham visto. Eles morreram aguardando essa promessa. Hebreus vai dizer que a maioria deles morreram. Por isso que existe até um jargão no meio evangélico: quem tem promessa de Deus não morre. Isso é mentira pura. Muitos morreram aguardando a promessa do Senhor. Talvez muitos de nós ainda vão morrer antes da volta do Senhor. Mas os crentes verdadeiros morrerão ainda seguros dessas promessas de que Ele voltará. E no dia certo, vivos e mortos comparecerão diante do grande trono desse Senhor glorioso, o Rei dos Reis. Aí segue o verso 3 de Romanos 1. Com respeito a seu filho. E aí vai dizer o conteúdo do Evangelho. Foi por Deus prometido, foi profetizado, e o centro, o assunto principal do Evangelho é Cristo. Verso 3 de Romanos 1. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito da santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, com respeito ao filho de quem? O filho de Deus, o qual, segundo a carne, ele vem em carne como descendente de Davi, e as profecias falavam disso. Só para você ter ideia, tem uma, só vamos ler só uma do Antigo Testamento, Salmo 89. Salmo 89. Mais um salmo escrito aí, talvez quase 1000 anos antes, ou 1000 anos antes de Cristo, falando dele. Salmo 89, versos 3 e 4. É um salmo de Etão, Ezraíta. E aqui o versos 3 e 4 vai mostrar para nós essa promessa de que ele seria um descendente de Davi, praticamente o maior rei que Israel teve. Fiz aliança com meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Será que ele está falando só de Davi? Davi morreu, Salomão morreu, os outros descendentes foram morrendo, mas aqui a promessa está apontando para aquele que estaria na linhagem de Davi, que é justamente o Senhor Jesus Cristo. E aí quando se abre o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, verso 1, já bom tempo depois desse salmo, você já vê Mateus aí confirmando essa profecia. Mateus 1, 1. E aí ele começa a puxar a genealogia de Jesus Cristo. Mateus 1, verso 1 diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Quando se falava filho aqui, obviamente Jesus não era filho de Davi nesse sentido, mas geralmente quando tinha a sua linhagem, o seu neto, bisneto e até a frente, para os hebreus era muitas vezes colocado como filho. Então Jesus faz parte da raiz de Davi aí, humanamente falando, e ele é 100% Deus, 100% homem. E na sua linhagem humana, por isso que nós vimos lá em Isaías, da sua linhagem, quem dela cogitou? Ou seja, ninguém levou em consideração que ele fazia parte da linhagem de Davi, ninguém ligou para isso, não ligaram nem que ele era Deus, imagine com relação à questão humana. E ele vem da descendência de Davi, e ele encarna, e aí que está a grande sacada. Se Jesus não tivesse se tornado como um de nós, ele não poderia ter oferecido um sacrifício no nosso lugar. Ele não poderia ter morrido no nosso lugar, porque era necessário que um homem fosse o cabeça desse processo. Assim como o pecado entrou por meio de Adão, um só homem, e contaminou toda a raça, o pecado sai, é derrotado por meio também de um só homem, que vai representar a nova raça eleita, o sacerdócio real, que é Jesus Cristo. Então é da descendência de Davi que viria o trono que se sustentaria de geração em geração. Se você abre Apocalipse, que é um livro que trata do futuro, o último capítulo de Apocalipse, aqui já são cenas do futuro, eu estou dando spoiler do que vai acontecer lá na frente da história da humanidade, quando o Senhor encerrar tudo e vierem novos céus e nova terra. Você vai ver que no verso 16 do capítulo 22 de Apocalipse diz assim: último livro da Bíblia. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi,
a brilhante estrela da manhã. Olha que honra Davi teve na história, né, de ter aí o carimbo na sua descendência do Messias, o Salvador. E até pela eternidade, Jesus ainda vai se identificar dessa forma, como aquele que é a raiz e geração de Davi. Então ele é aquele que encarnou, viveu como nós. Então quando Jesus faz isso, ele está ali encabeçando esse processo, né? Aquele que vai se oferecer como sacrifício no nosso lugar. E aí que está, né? O Evangelho deixa claro isso. Jesus é homem e Deus. É um dos grandes mistérios, como a divindade e a natureza humana podem coabitar no mesmo corpo. Não sabemos, nunca vamos saber, e é por isso que nossa mente sempre vai ser limitada com relação às coisas de Deus, mas o fato é que em Jesus nós temos ali um homem e nós temos ali também Deus encarnado, e de uma maneira que nós jamais seremos capazes de compreender, essas naturezas estão juntas e permanecerão juntas pela eternidade. Jesus assume a natureza humana, ele vai continuar sendo Deus para sempre, como ele sempre foi, mas a natureza humana também faz parte dele. Essa união das duas naturezas sempre foi um tema de debate entre os teólogos, mas a pessoa de Jesus traz uma dimensão extraordinária. E ele não é comum, e por aí você percebe. Então, ele vem da descendência de Davi, e aí prossegue o verso 4 de Romanos, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo é nosso Senhor. Aqui tem uma coisa interessante, e a gente tem que tomar cuidado ao ler esse versículo, porque se a gente ler assim meio de peito aberto, você vai perceber que foi designado, dá uma sensação até de que é como se ele recebesse esse título externamente, mas não, ele é de fato Filho de Deus e sempre foi, sempre será, independente de qualquer circunstância, mas ele é o Filho de Deus com poder, o Filho de Deus poderoso, né? Ele é aquele que é homem e aquele que é Deus. Como homem, ele se oferece como sacrifício no nosso lugar. Como Deus, ele leva a ira de Deus e suporta todo o pecado e compra para nós a salvação com seu próprio sangue, se oferecendo ele mesmo como sacrifício. E desde o Antigo Testamento as pessoas faziam sacrifício. Até hoje muitas religiões ensinam que você tem que fazer algum tipo de sacrifício para obter o favor de Deus. Houve um tempo que Deus ensinava o seu povo assim, mas era sombra daquilo que viria. Então hoje você não precisa mais fazer penitência, você não precisa mais fazer promessas vazias para tentar conseguir alguma coisa de Deus. Nada mais disso é necessário. Nada mais do que possamos fazer pode mudar Deus de alguma forma. Então, por isso que Cristo vem e fez tudo, né, que deveria ser feito. Jesus vem da maneira perfeita. Então, designado ali como Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade. Que Espírito de Santidade é esse? O Espírito Santo de Deus. Perceba que o Evangelho, embora Cristo seja a mensagem central dele, o Deus Trino está por trás da nossa salvação. Você tem aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos coordenando a salvação dos homens. Eles sempre existiram. Então, quando nós falamos em Deus, nós não estamos falando da palavra vazia que os homens usam para designar Deus como se fosse uma força cósmica ou simplesmente um ser superior. Nós estamos falando de um Deus que tem identidade própria, que se revela de uma forma que nenhum outro Deus é igual a ele. Então, Lloyd Jones, um grande pregador, falava que a doutrina da Trindade é o coração do cristianismo. Quando nós falamos nosso Deus, quando nós glorificamos a Deus, nós estamos falando nesse Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Se revela dessa forma nas Escrituras. Você não encontra a palavra Trindade aí na Bíblia em lugar nenhum, mas você sempre vai ver o Deus Trino, toda a Bíblia, e de uma maneira ainda mais clara no Novo Testamento, se revelando como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Um Deus só, nós só adoramos um Deus, mas que se revela em três pessoas. Não é um Deus com três cabeças, ou não é um Deus que se veste de um, depois se veste de outro. Não, é um Deus que se manifesta e se revela em três pessoas, com características distintas. E o tempo todo você vê o Pai, o Filho e o Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito, em todo o processo da salvação. Se você abrir Efésios, que é uma das passagens também mais belas aí, obviamente toda a Bíblia é bela, mas tem algumas passagens que se sobressaem pelo seu conteúdo, a maneira como é expressa. Efésios capítulo 1, que também é da autoria do apóstolo Paulo, ele
mostra para nós também esse processo. Bendito, verso 3, capítulo 1 de Efésios. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, mais uma vez aquela palavra, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Fantástico isso. O Pai é quem escolhe aqueles que serão salvos. O Filho executa a obra da salvação. E o Espírito Santo é aquele que aplica e mantém os crentes salvos até a volta do Senhor. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, ninguém ficaria crente por nenhum minuto nessa vida. Para nós isso é absolutamente impossível. Se não fosse o Deus eterno amando primeiro, nós jamais amaríamos Deus antes. Nós jamais o buscaríamos como deveria antes. E continuaríamos mortos em nossos delitos e pecados. E aí você vê todos eles, os três, unidos de maneira poderosa, gloriosa, fazendo com que aqueles que são de Deus se voltem para Deus no devido tempo, usando o quê? O Evangelho. O Evangelho da salvação, como ele fala aqui em Efésios, o Evangelho de Deus, como nós estamos vendo lá em Romanos. Né? E é através desse Evangelho, quando cremos nesse Evangelho, que somos selados pelo Espírito Santo de Deus, carimbados, propriedade exclusiva do Senhor. E aí nós não somos de nós mesmos. É uma coisa que a gente sempre tem que entender na vida cristã. Não somos donos de nós, não somos mais donos do nosso nariz, do nosso destino, de nada. Na verdade, nunca fomos. Mas quando nos tornamos cristãos, nós temos uma consciência mais nítida disso, porque agora nós devemos servir a esse Deus, como Paulo mesmo se identifica, servo de Cristo, escravo de Cristo. Então, voltando em Romanos, né, Filho de Deus com poder, o Filho de Deus poderoso, segundo o Espírito de Santidade, o Espírito Santo habitava em Cristo de maneira plena, né? Desde da sua concepção na barriga de Maria, o Espírito Santo está ali nesse processo, todo o seu ministério, o Espírito Santo está ali nesse processo, e durante toda essa questão da redenção do homem, o Espírito Santo também está ali. E nós podemos ver a Trindade Santa continua trabalhando junto e assim também enaltecendo a glória do Filho. E é interessante que um dos ministérios do Espírito Santo é justamente esse, fazer Cristo exaltado, trazendo a glória para Cristo e mostrando e levando os homens a Cristo, convencendo do pecado, da justiça, do juízo, consolando, direcionando, capacitando. Então, sem eles, sem o Senhor, nós não poderíamos dar um passo na vida cristã. Então o Evangelho de Deus, ele é glorioso e poderoso por isso. E prosseguimos lá em Romanos, verso 5. Por intermédio de quem? Viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. E aqui nós temos os efeitos práticos do Evangelho. Foi por intermédio dessa obra aí que nós viemos a receber graça e apostolado. E aqui Paulo está falando da questão dele ser um apóstolo, enviado de Deus para isso. Né, e direcionado por isso, como ele se identifica desde o começo, recebendo graça. Né, Paulo foi chamado para isso. É interessante que na Bíblia você nunca vai encontrar a palavra chamado para chamado pastoral. A gente usa essa palavra, às vezes, até hoje muita gente usa, mas teologicamente você nunca vai encontrar na Bíblia o chamado. Né? Às vezes tem até a pergunta no concílio, como você sentiu o seu chamado? Isso é muito comum, mas na Bíblia você não vê essa palavra chamado para isso. É diferente.
Na verdade, Deus nos dá esse desejo de alguma forma e a gente se volta para Ele, isso envolve todo um processo, mas é diferente da questão de um apóstolo. Embora nós todos fomos chamados para servirmos ao Senhor, conforme a gente vê aqui, mas nunca vemos dessa forma nas Escrituras. Então, por intermédio de quem nós viemos a receber graça e apostolado, a graça de Deus, graça é um favor imerecido. Imagina só, nós pecamos, nos rebelamos contra Deus e Deus oferece o seu único filho para nos salvar. Isso é algo assim que eu não sei se você já parou para pensar, ou quantas vezes você para pensar nisso, mas é um tesouro incalculável, o amor de Deus pelos seus filhos. Então, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome. O nome dele é sagrado e nós devemos ter esse zelo. Eu vou usar ciúmes aqui entre aspas, um zelo pelo nome de Deus, pela glória de Deus, porque é um nome precioso, o nome de Cristo. Quando pecamos, envergonhamos o nome de Cristo. E nós devemos nos entristecer todas as vezes que esse nome é blasfemado, todas as vezes que esse nome é zombado, todas as vezes que esse nome é esquecido, porque é o nome que está acima de todo nome. É o nome pelo qual importa que sejamos salvos, é o nome de Cristo. E não há nada mais precioso do que esse nome do Senhor. Então, ele vai dizendo que vem pelo amor do seu nome, para essa função. E você vai ver Paulo fazendo isso de uma maneira muito especial. E aí vai dizer, para a obediência por fé entre todos os gentios. O evangelho é algo universal. E aqui fala obediência por fé. Não quer dizer que você obtém a salvação se você for obediente. Mas aqui é uma fé que te leva à obediência. Não tem como você ser um cristão e não obedecer. Jesus é claro no seu ensino em dizer que aqueles que amam a Deus obedecem a sua palavra. Então essa fé verdadeira, ela gera em nós o desejo por obediência, por fazer a vontade de Deus, por servir a Deus, por amar a Deus. E não tem como separar essas duas coisas. Então, os cristãos verdadeiros, eles são aqueles que sempre vão se incomodar com sua situação, que vão perceber sua própria miséria, que vão ver o quanto nós estamos sempre faltando e vão ter sempre esse desejo de ser melhor para o Senhor. Nós não vamos atingir a perfeição aqui, mas esse desejo, esse anseio de ser cada vez mais parecido com Cristo e cada vez mais obedecer a sua palavra, está no coração de todo cristão verdadeiro. Se esse desejo não está no seu coração, é porque você nunca nasceu de novo. Se o pecado não te traz tristeza, é porque você nunca nasceu de novo. Se o pecado te dá prazer e você é capaz de pecar e ficar tranquilo depois, você nunca nasceu de novo. Então essa fé verdadeira, ela vem ligada à obediência. Essa fé verdadeira nos faz mover para Deus. E como nós vimos na carta de 2 Pedro, Deus nos salva, nos capacita, depois é que Ele nos dá uma ordem. E quando você olha também a salvação do povo de Deus no Antigo Testamento, primeiro Deus tirou eles do Egito, depois que Deus vai dar a lei para eles. Deus não deu a lei antes, obedeçam e vai ficar tudo bem. Não, libertou do Egito depois que Ele dá a lei. Deus prepara todo o cenário aí. E essa lógica, esse princípio começa seguindo. Deus nos salva, depois Ele nos dá uma ordem. Deus nos tira das trevas e quando estamos na luz e podemos enxergar, aí Ele nos dá a direção precisa daquilo que Ele requer de nós. Por isso que não tem como exigir que uma pessoa que não é cristã viva como um cristão. Não tem como, não vai funcionar, é impossível isso. E aí então o Evangelho ele vai trazendo aí entre todos os gentios. Paulo é o apóstolo dos gentios, aquele que Deus chamou para pregar em meio àqueles que não vinham de uma origem judaica, e ele fez isso de uma maneira extraordinária e levou o evangelho a quase todo mundo antigo daquela época. O plano dele era chegar na Espanha, aqui quando ele escreve aos Romanos. A Espanha era os confins do mundo para aquele tempo, porque ali até onde eles conheciam. Então o plano de Paulo era chegar até lá. Ele manda essa carta aos Romanos também para conseguir apoio e depois ir para lá, mas Deus não permitiu que fosse assim. Mas o fato é que o evangelho se espalha. Já tinha chegado aqui em Roma e não foram os apóstolos que pregaram, nem Paulo. O evangelho chegou até lá por outras pessoas que já tinham ouvido falar do evangelho desde aquela pregação de Pedro lá em Atos, como nós já vimos aqui em outras ocasiões. Então, todos os gentios, o evangelho ele é universal, ele é poderoso para salvar, e ele pode salvar todos, mas nem todos serão salvos. Ele é suficiente aí para salvar todo mundo, mas nem todos vão crer. Nem todos vão se voltar para Ele, nem todos vão se arrepender, nem todos vão conseguir contemplar a glória desse evangelho. E aí, por isso, mesmo assim, ele tem que ser pregado, porque ele é o poder de Deus
para a salvação. Não tem como ser salvo sem o Evangelho. E o verso 6 continua em Romanos 1, de cujo número sois também vós. E ele está falando aqui, né, com os romanos, ao público lá dos romanos, chamados para serdes de Jesus Cristo. Né, vocês têm um dono, foram chamados para isso. Né, é graça pura de Deus, ter a marca de Deus, ser propriedade de Deus. E o verso 7, onde ele termina essa parte de salvação, essa primeira etapa aí da sua saudação, onde ele vai dizendo: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graças a vós outro e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui, a estrutura que Paulo usa, você vai encontrar no Antigo Testamento. As mesmas palavras utilizadas para o povo de Deus lá em Israel, são as mesmas palavras que Paulo utiliza para o povo de Deus na nova dispensação. E aí ele vai dizer que é um povo amado, é um povo chamado e é um povo santo. As mesmas palavras que você encontra com relação ao povo de Israel. É como se ele estivesse dizendo: o Deus de Israel é o mesmo Deus de vocês. O mesmo Deus daquele povo lá atrás é o mesmo Deus nosso. E por isso as características são as mesmas. Obviamente aqui está em um outro tempo, porque Cristo, a promessa já havia se cumprido em Cristo. Então, vocês são amados de Deus. Vocês foram chamados, vocês são santos. Não é chamar para você ser santo, mas é no sentido de que quando Deus chama o seu povo, Ele separa e transforma, e santidade tem a ver com ser separado, exclusivo para Deus. Nós vimos lá em Pedro, propriedade exclusiva do Senhor. Então, Deus é o dono desse povo, é o nosso dono, e a graça de Deus também nos atingiu, e aí ele saúda os irmãos com a saudação muito comum: graça a vós outros e paz, né, coisas que só vêm por meio de Cristo, a graça imerecida do Senhor, a paz que somente o Senhor pode dar, que também é outra expressão do Antigo Testamento, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele encerra essa primeira sessão com Jesus, ele saúda os irmãos dessa maneira toda especial, depois de dar essa resumida boa no Evangelho do Senhor. Então esse é o Evangelho que Paulo pregou. Esse é o Evangelho que os apóstolos pregaram. Esse é o Evangelho que a Igreja de Cristo, durante toda a história, nesses 2000 e poucos anos, tem pregado e tem que pregar. E que infelizmente muitos têm se esquecido. Então, meus irmãos, algumas aplicações finais é a gente perceber a glória do Evangelho de Deus. É um evangelho precioso, um evangelho anunciado, é um evangelho que vem do alto, é um evangelho que nada pode se comparar e é o único meio do homem ser salvo. Né? Então não tem como você se chegar a Deus sem Cristo. A boa nova do evangelho é que nós estávamos perdidos, mas há um Salvador que pode nos levar de volta para Deus, nos perdoar, nos amar de uma maneira que nós jamais seremos amados e nos levar de volta para Ele. Quando conhecemos o Evangelho, muda tudo na vida. Quando conhecemos o Evangelho, nós nos tornamos novas criaturas, nós temos uma outra perspectiva de vida, nós temos alegria verdadeira, nós temos amor verdadeiro, nós estamos salvos e seguros pela eternidade, porque a promessa do Senhor, ela é fiel. E aí é interessante observar que infelizmente hoje as igrejas têm se apartado desse Evangelho. Ele não tem sido mais pregado. Né? Infelizmente muitos têm colocado outras coisas no lugar, têm inventado outras histórias. Muitas pessoas em igrejas acham que o Evangelho é simplesmente viver uma vida correta, ou simplesmente seguir um conjunto de regras, mas não tem nada a ver com isso, como nós vimos. O Evangelho, ele é aquele que pode abrir nossos olhos e nos conduzir a Deus e está centrado em Cristo. Por isso não podemos aceitar outro. Ele é glorioso, Ele é a razão pela qual nós vivemos, estamos aqui, e a glória de Deus resplandece através dele, e quando olhamos para Cristo, nós estamos diante do próprio Deus, e é por isso que nós devemos zelar por Ele, clamar para que Ele faça mais sentido em nossos corações, porque Ele é o tesouro da igreja, e é muito triste, né? Então esse é um evangelho que mesmo que estivesse chovendo pedra, valia a pena ser ouvido, e relembrado, e enaltecido, porque é o evangelho de Cristo. É por isso que fomos salvos, é por isso que estamos aqui, é o único meio de ser salvo, é o único meio de estar com Deus. A razão de conhecermos a Deus, a alegria verdadeira é por causa desse Evangelho. E Paulo enaltece a glória do Evangelho de uma maneira toda especial na sua carta aos Romanos. Então é Ele que nos transforma, é Ele quem guia a nossa vida, é Ele quem faz sentido em tudo, Ele deve ser aplicado a todas as áreas da nossa vida. O Evangelho lembra de um Deus soberano, Deus trino,
santo, glorioso, digno de honra e adoração, acima de tudo e de todos. O Evangelho lembra que nós somos pecadores miseráveis, falidos, né, numa situação deplorável, se não fosse a graça de Deus sobre nós. O Evangelho é a única esperança para esse mundo. É a única esperança para a nossa cidade, a única esperança para a nossa sociedade, a única esperança para esse mundo miserável que cada vez mais apodrece, cada vez mais se afasta de Deus. E a única saída é o Evangelho. O Evangelho glorioso do Senhor Jesus Cristo, a quem muitas vezes nós damos pouco valor. Porque quando a gente entende o Evangelho, a gente canta diferente, a gente vem à igreja diferente, a gente faz os trabalhos diferentes, a gente se relaciona diferente. Quanto mais a gente vai entendendo e compreendendo e absorvendo essas verdades preciosas do Evangelho. É a motivação que o crente verdadeiro tem para vir à igreja, é a motivação que o crente verdadeiro tem para servir o Senhor, é a motivação que nós temos para cantar e para nos alegrar, mesmo que estivesse no leito de morte, é a motivação que a gente tem para ter vida de verdade nesse mundo, é o Evangelho glorioso de Cristo. É a única razão de ser. Se isso não te move, não te comove, não te constrange, nada mais pode fazer. Você deve se entristecer pelos seus pecados, não porque talvez sua família ficou triste, ou a igreja ficou triste, mas porque você desonra a esse Deus santo, justo, que fez tudo isso por você. Então, quando você estiver triste, desanimado, reclamando da vida, esquecendo, principalmente os que já são crentes, lembra desse Evangelho, lembra da graça do Senhor, clame a Deus por misericórdia e pelo grande pecado que é deixar esse Evangelho de lado, ou viver de todo jeito, quando se conhece esse Evangelho. É um grave pecado. Então, meus irmãos, aqueles também que entraram aqui essa noite, que não conheciam esse Evangelho, ou que nunca ouviram o Evangelho dessa forma, ou que talvez tenham outras ideias do Evangelho, eu lhe digo, a única forma de você ser salvo é através desse Evangelho. O Evangelho de Cristo. Não é o Evangelho segundo Kardec, não é o Evangelho segundo fulano, não é o Evangelho fulano, é o Evangelho de Deus original, vindo dos céus para homens miseráveis como nós. É o Evangelho que nos faz a gente perceber que a gente está precisando de Deus totalmente, porque estamos totalmente perdidos se não for a graça de Deus. É o Evangelho que quebra, é o Evangelho que constrange, é o Evangelho que o único caminho que você tem para se chegar a Deus é através desse Evangelho. Tanto que aí em Romanos, só para a gente fechar, né, um pouco mais à frente, você vai ver o apóstolo Paulo falando no verso 16 ainda do capítulo 1, que nós vamos ver em pregações futuras, mas ele diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É o poder de Deus para a salvação. Não tem outro caminho. Não é a igreja que salva, não é o pastor que salva, não é um líder religioso que salva, não é uma mensagem humana simplesmente, não é autoajuda. É o poder de Deus para a salvação. É uma mensagem que foi anunciada pelos profetas, uma mensagem que veio do céu e uma mensagem que tem como conteúdo Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. Que Ele possa também ser o seu Salvador. Que você possa compreender essas verdades tão gloriosas e que Deus permita que você seja salvo de verdade. E os que já são crentes, apeguem-se com mais firmeza às verdades ouvidas, como o autor de Hebreus nos adverte. Nós devemos nos apegar com mais firmeza àquilo que temos ouvido, porque quanto mais nós ouvimos o Evangelho e quanto menos nós vivemos o Evangelho, mais nós falhamos em muitas coisas. E é muito triste quando nós não demonstramos a verdadeira alegria, o verdadeiro brilho do Evangelho que conhecemos através das nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a sermos mais gratos, né? Sermos mais, vamos dizer assim, alegres por tão precioso presente. É um momento de a gente sentar, orar e clamar: Senhor, me faça entender mais do que eu já tenho talvez aprendido do Evangelho, para que eu não continue como estou. Para que eu viva diferente, para que eu tenha um fôlego diferente, para que eu me lembre a razão de eu estar aqui, para que eu me lembre porque eu fui salvo, porque o Evangelho é a única mensagem que importa ser pregada hoje, daqui a 100 anos, 1000 anos, até a volta do Senhor, que é justamente o fechamento aí desse Evangelho tão glorioso. Que Deus nos abençoe, nos permita fazer disso a nossa bandeira, a nossa razão de ser, a nossa alegria, e lembrarmos todo dia que fomos salvos e comprados com alto preço pelo sacrifício precioso e perfeito do Senhor Jesus Cristo.